Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gabriel Otávio, e nessa dica de hoje aqui a gente vai aprender a importar dados que vêm do Excel. Basicamente, né, eu até falo isso no treinamento, quando a gente faz a conexão ou a gente faz a importação de dados para dentro do Power BI, a gente vai encontrar basicamente dois cenários. Ou o cenário em que os dados estão ultra organizados, como por exemplo a conexão a um banco do SQL Server. Então aquele banco ali provavelmente foi utilizado em um software, ou está sendo utilizado em um software, e quando você faz uma modelagem para poder desenvolver software, você tem uma camada transacional, você tem uma modelagem de dados muito mais complexa se você comparar com a modelagem, vamos dizer assim, de negócios, né, que é baseado no modelo estrela. Bom, em contrapartida, quando você faz a conexão, por exemplo, a um site de internet, quando você faz uma conexão, uma planilha de dados, que vai ser o nosso exemplo, ou quando você faz uma conexão, por exemplo, até um arquivo de PDF, é muito comum que você tenha ali que fazer um tratamento muito grande, porque esses dados estão sem normalização nenhuma. Então, provavelmente você vai ter que fazer alguns tipos de tratamento ali antes de começar a desenvolver o seu relatório, ok? Bom, nesse exemplo aqui eu tenho um relatório ou uma planilha do Excel, tá? Com algumas características aqui que não são muito interessantes para que a gente consiga utilizar dentro do Power BI. Vou passar essas características aqui para vocês. A primeira delas é a questão do cabeçalho, né? A gente tem aqui um cabeçalho, isso é muito comum em relatórios, em planilhas, né? A gente coloca algumas linhas ali para poder estar descrevendo para que serve, contextualizar aquele relatório que a gente está emitindo. Então tem essas linhas aqui, elas não são interessantes para que a gente coloque isso lá dentro do Power BI, porque lá a gente precisa de tabela de dados, ok? Bom, depois a gente tem aqui as colunas com o número de um pedido de venda, a data do pedido de venda, o nome de um produto, o valor unitário, a quantidade e o valor final, que é a multiplicação da coluna de valor unitário pela coluna de quantidade. Até aqui está tudo tranquilo. Realmente esses são os dados que eu preciso importar para desenvolver o meu relatório. Porém, tem algumas coisinhas aqui que não são interessantes. Por exemplo, por algum motivo, a pessoa que desenvolveu essa planilha resolveu agrupar essas vendas, ó, saltando linhas, tá vendo? Então tem um primeiro bloco aqui de vendas, depois um segundo bloco de vendas, depois um terceiro bloco de vendas, e por algum motivo ela está dessa maneira. Às vezes você tem um agrupamento por período, você tem um agrupamento, sei lá, por equipe de vendas, né? Então nesse caso eu simulei colocando algumas linhas em branco. Essas linhas em branco, elas não podem fazer parte do nosso relatório final. Tabelas de dados, teoricamente, não foram feitas para possuírem valores em branco, linhas em brancos, para falar a verdade. Né? Valores pode ter uma coluna ou outra, porque uma coluna não é obrigatória. Mas a linha completamente em branco, isso não é interessante. Então a gente também precisa tirar isso daqui. Ok? Bom, e aqui no final a gente também tem um total, né, que é a soma da coluna de total, a nossa última coluna aqui da tabela do valor final. Ok? Bom, esse total também ele é desnecessário. Primeiro, porque o cálculo em si a gente consegue refazer no Power BI, por exemplo, através de uma medida calculada, ou na pior das hipóteses, no pior cenário, através de uma coluna calculada. Bom, nesse caso, a gente também vai precisar remover essa última linha aqui no final do relatório. Então é muito comum você ter um rodapé com o total, com a média, com o final do pedido, ou simplesmente um relatório exportado e tem ali escrito página tanto de tanto, né, e você precisa remover esses dados dali, ok? Para poder fazer essa remoção, a gente pode trabalhar de várias maneiras. Eu vou demonstrar isso para vocês lá dentro do Power BI, quando estiver importando isso. E sem muitas delongas, vamos lá para a aplicação para poder fazer isso, ok? Bom, isso daqui já está salvo, tá? Base pedidos.lsx. Eu vou alternar agora, vou lá para o Power BI. Pronto, beleza. Bom, aqui dentro do Power BI, então a primeira coisa que eu vou fazer para poder montar o meu relatório aqui é sempre estar obtendo os dados. Né? Então vou clicar aqui em obter dados, vai abrir uma caixa de diálogo para mim. Pronto, nessa caixa de diálogo aqui eu vou escolher o tipo de fonte que eu quero me conectar, ok? O Excel normalmente é o primeiro, ele está sempre aqui onde você, no filtro tudo, né? Ou dentro de arquivo ele também aparece em primeiro. Bom, tanto faz escolher por um ou por outro, tá? Dá no mesmo, vou deixar aqui Excel. E aqui embaixo você clica no botão conectar. Beleza, cliquei, vai perguntar onde está o meu arquivo. Eu já vou direto lá para a pasta que eu tenho ele, que é o base pedidos 2. Desculpa, é o base pedidos, não é o 2, tá? Esse aqui eu vou usar em outro momento, em outro vídeo. Deixa eu pedir para poder abrir.
Bom, isso aqui é um probleminha muito comum, tá? Ele está dizendo que o arquivo já está em uso, tá? Normalmente, isso não vai ocorrer com vocês caso vocês não estejam utilizando, olha no meu caso aqui, ó, o OneDrive, tá? Como o OneDrive tem um esquema de autossalvamento aqui, ó, o que acontece? Ele não consegue abrir esse arquivo porque ele está sendo utilizado nesse momento pelo autossalvamento do OneDrive. Isso pode acontecer também no SharePoint, né? Bom, nesse caso aqui eu vou fechar mesmo a planilha, eu já apresentei ela para vocês. Pronto. Voltei aqui para o Power BI e vou tentar de novo. Provavelmente agora ele vai permitir. Ó. Não era isso o intuito do vídeo, tá? Eu acabei esquecendo mesmo desse pequeno detalhe, mas quando você deixa o arquivo aberto dentro do OneDrive, ele tem essa questão do auto-salvamento. Foi até interessante passar por isso. Bom, agora eu estou aqui numa tela chamada de navegador, tá? Nessa tela de navegador aqui ele tem a conexão, nesse exemplo nosso é uma pasta de trabalho do Excel, e aqui eu tenho as áreas de dados que são convertidas em tabelas aqui dentro do Power BI. Então tudo que ele encontrar, por exemplo, de dados lá dentro que pode ser convertido em tabela, ele vai trazer aqui para vocês. E aí dentro dessa importação podem ser guias de uma planilha, né, de uma pasta de trabalho, são as planilhas, podem ser tabelas mesmo que você colocou lá dentro e definiu como tabela, né, inseriu uma tabela dentro do Excel, elas também vão aparecer aqui dentro como importação. Bom, nesse exemplo nosso aqui, eu vou selecionar somente dados 2, esse planilha 2 não tem nada aqui dentro. Na verdade tem sim, tem uma lista de produtos, ó, que foi que eu utilizei para poder dinamizar essa tabela aqui da base de dados para poder criar e popular esses dados de vendas que a gente está utilizando. Bom, percebam que quando você seleciona aqui o item, aparece para a gente aqui um preview, né, de como que isso está funcionando, de como que ele vai enxergar, na verdade, esses dados. Ó, o meu até bugou um pouquinho aqui o vídeo, tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, as colunas com nomes genéricos, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4 e tal. Eu tenho aqui aquele cabeçalho, né? E aqui eu tenho um monte de células inválidas, vamos dizer assim, porque ainda é uma planilha, né? Eu preciso estar removendo isso daqui, além daquelas linhas em branco que eu mostrei para vocês, né? E aqui no final ainda tem aquela linha do total, né? Tá aqui, ó, que eu também preciso remover. Bom, então nesse caso, eu tenho duas opções. Selecionar aqui a planilha, né? Ainda é uma planilha. Pedir para poder carregar ou já pedir para poder transformar. Eu vou fazer o caminho usual. Normalmente eu importo tudo e depois que eu vou lá e faço a transformação de dados. Então eu vou fazer o caminho tradicional, mas eu também posso ir direto para o editor de dados, para o Power Query Editor, clicando direto por aqui. Tá? Não vai ser o nosso caso, eu vou fazer o caminho tradicional. Vou clicar em carregar e ele vai fazer a importação de dados. Cliquei. Ele pode demorar um pouquinho para poder fazer essa conexão. Beleza. Bom, como é que funciona isso daqui? Né? Eu tenho essa área aqui chamada de relatório, essa guia de relatório aqui que a gente vai construir a solução, né? Que você vai construir o seu relatório. Algumas pessoas chamam de dashboard, não é exatamente o termo correto, mas é aqui que a gente vai construir o nosso relatório gráfico. Tá? Aqui eu tenho uma área de dados, deixa eu clicar aqui. E a tabela que a gente acabou de importar provavelmente vai aparecer aqui com todos os problemas que a gente já percebeu antes de importar, né? Com as linhas em branco, com linhas total no final, com cabeçalho. E aqui, quando você vai trabalhar o seu modelo de dados relacional, então quando você tem mais de uma tabela, você consegue montar o seu modelo relacional por aqui. Não é esse o nosso caso, só estou explicando para vocês aqui, para quem, por exemplo, está com alguma dúvida em relação a como que o Power BI está organizado. Embora esse também não é o intuito nosso nesse primeiro momento. Bom, deixa eu voltar aqui para a área de relatório. Todas as tabelas que você importa vão ficar visíveis para você. Deixa eu tirar essas guias daqui, ó, nessa última guia chamada campos. Então a nossa tabela chamada dados está aqui e todas as colunas estão aqui do lado. Bom, o problema é que da maneira com que ela está aqui nesse momento, eu não consigo criar nenhum tipo de relatório, a não ser de repente tabelas. Né? Normalmente a gente não cria tabelas dentro do Power BI. A gente cria, mas o interessante é trabalhar com gráficos e tal. Né? Tanto que, deixa eu expandir um pouquinho essa guia. Se eu tentar montar um gráfico qualquer aqui, por exemplo, ó, vou colocar um gráfico de colunas, né, que é o clássico. Pronto, tá aqui, vou aumentar um pouquinho ele. Beleza. Se eu tentar arrastar para cá qualquer tipo de coluna, que primeiro eu nem sei qual é o dado que está aqui dentro, porque está com o nome genérico, olha, simplesmente não vai funcionar. Ele não consegue renderizar nenhum gráfico, tá? Isso normalmente acontece porque eu preciso eliminar aqueles valores que eu não preciso, cabeçalho, linhas em branco e rodapé, e eu também preciso fazer um tratamento de tipos de dados, se ele é texto, se ele é número, se ele é um número decimal,
e assim por diante, ok? Então, antes da gente vir aqui para poder fazer o nosso gráfico, deixa eu até excluir ele aqui, ó, pronto, apertei o delete, a gente vai ter que fazer esse tratamento, essa organização dos dados aqui. E para poder fazer isso, aqui na página inicial, depois de obter os dados, você vai vir dentro de editar consultas. Deixa eu clicar aqui, pronto, beleza. Bom, esse daqui é o Power Query Editor, tá? Ele começou lá no Excel como um suplemento. A partir do Excel 2010 eles começaram a montar os suplementos do Power, né, lá dentro, Power Query, Power Pivot, Power View e assim por diante. E o Power Query ele tem a função de fazer o nosso tratamento e organização. Isso também é chamado de processo de ETL, de extrair, transformar e manter carregado ou simplesmente carregar. Bom, o que importa é que aqui dentro desse editor, só para poder deixar claro, tá? Deixa eu restaurar aqui o tamanho. A gente está numa outra janela. É muito comum as pessoas que estão começando a trabalhar com Power BI confundir a janela do Power Query com a área de dados que eu apresentei para vocês agora há pouco. Tem um pouco de similaridade visual porque, deixa eu voltar aqui o Power Query, ó, porque aparecem os dados aqui, né, tal. Então realmente a pessoa pode se confundir nisso. Mas cuidado, esse Power Query Editor, ele é um suplemento que ele vai aparecer quando você clicar aqui no botão de editar consultas. No meu caso já está aberto, ele só voltou para ele. Então vou voltar a maximizar aqui para poder ficar melhor de vocês enxergarem, ok? Bom, está aqui o nosso Power Query. Basicamente, o que a gente tem aqui em termos de organização, os comandos aqui em cima, né? Na nossa Ribbon, na nossa faixa de opções, né, que é o nome que a gente tem aqui. Depois você tem aqui todas as tabelas, que aqui são denominadas de consultas dentro do Power Query, né, por isso que tem esse nome de query, né, de consultas. E quando você está com a consulta selecionada, aparece para a gente aqui um preview dela com as 1000 primeiras linhas, está aqui, ó. Criação de perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas. Então ele vai exibir para você uma amostra da sua base de dados. Isso aqui é interessante porque quando você tem um banco de dados muito grande, um VLDB, você se conecta a esse banco, ele não vai trazer ele inteiro, ele vai trazer uma amostra daquele banco para você poder tratar e ele não pesar a ferramenta, ok? E aqui do lado a gente tem as configurações de consultas. Primeiro com o nome da tabela, eu posso nomeá-la por aqui, e aqui eu tenho o que ele chama de etapas aplicadas, ok? Isso aqui é uma coisa bem interessante, essas etapas aplicadas, porque todo o tratamento que eu faço aqui através de comandos visuais, né, dos comandos que eu tenho aqui no menu do Power Query, ele é traduzido aqui em etapas aplicadas dentro da nossa consulta. Essa etapa, só para poder complementar a informação, ela é, na verdade, uma tradução de uma instrução de comando da linguagem M. Eu até habilitei aqui a minha barra de fórmulas, a gente consegue ver para cada etapa o comando, né, a etapa de comando que foi aplicado. Não é o caso nosso aqui, eu só estou contextualizando um pouco para vocês isso. Então, todo o comando visual que você faz, ele na verdade, desculpa aí minha voz, ele na verdade executa uma instrução de linguagem M, que é o tratamento que a gente aplica, e converte isso em uma etapa aplicada. Então aqui você pode inserir etapa, excluir etapas e assim por diante, ok? Bom, mas vamos lá. Então estou aqui com a minha consulta e eu tenho que eliminar aqui uma série de coisinhas, tá? Tirar o cabeçalho, tirar as linhas em branco e tirar, no nosso exemplo aqui também, o total lá no final do nosso relatório, da nossa, entre aspas, planilhas, né? Já que ela vai se converter em uma tabela. Bom, para poder fazer isso tem vários caminhos, tá? O Power BI ele te dá essa possibilidade de fazer várias coisas de formas diferentes. Eu vou tentar utilizar os caminhos que eu mais utilizo aqui, que são bem seguros. Mas vamos lá. Primeira coisa, o Power BI sofreu uma pequena modificação agora, uma atualização, um upgrade. E foi bem interessante que ele mostra para a gente essa barrinha verde aqui, ó, depois do cabeçalho de cada coluna. Se você passar o mouse aqui, aparece para você ali algumas informações. Por exemplo, nessa coluna 1, ele está me dizendo que ele tem 82% de registros ou de linhas, né, que são registros válidos, não tem nenhum erro e tem 5 vazios, que são as linhas em branco. Ok? O interessante é o seguinte, a grande dica aqui é o seguinte, toda vez que você tiver essa barrinha aqui e ela não chega até o final numa coluna obrigatória, o que é uma coluna obrigatória? É uma coluna que em todas as linhas você precisa ter aquele valor preenchido. Ok? Por exemplo, eu preciso ter o número do pedido para todas as linhas de pedido. Eu preciso ter a data do pedido para todas as linhas de pedido. A mesma coisa para produto. Nesse exemplo nosso aqui, ó, valor unitário, quantidade, todos eles aqui vão ser obrigatórios, tá? Então não importa a coluna que eu queira trabalhar, eu vou usar como exemplo aqui a coluna 1, que é a coluna do número do pedido. Então se essa coluna aqui ela é obrigatória, tem que ter o valor preenchido para cada registro aqui da minha tabela,
Essa barrinha verde, tecnicamente, tem que chegar até 100%, até o final. Eu tenho que ter aqui 100% dos registros válidos. Se ela não chegou a 100% de registro válido, significa que ela está exigindo algum tratamento, que eu tenho que fazer algum tipo de tratamento aqui para conseguir atingir o 100%, ok? Ele me dá até alguns atalhos aqui, por exemplo, ele já percebeu que ele tem registros vazios e já me dá a possibilidade de remover vazios por aqui. Mas eu não vou utilizar esse comando, apesar de ser um atalho bem providencial, tá? Não significa que está errado utilizar ele, mas eu vou fazer os comandos tradicionais aqui pelas guias, ok? Bom, então primeira coisa, eu quero eliminar aqui essas linhas principais, as primeiras linhas, tá? Uma coisa interessante, aqui na linha 6 eu tenho o que seria o cabeçalho real da minha planilha, ou nesse caso aqui da nossa tabela, ok? Nesse caso aqui eu não quero eliminar essa linha, a gente vai conseguir aproveitar ela, tá? Eu quero eliminar tudo que está antes dela, então seriam as 5 primeiras linhas aqui de cabeçalho da nossa tabela. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai vir dentro de página inicial, tá? E você tem aqui uma série de comandos, entre eles você tem aqui os comandos de remover linhas. Na verdade é uma série de comandos agrupados, né? Eu posso remover linhas principais, que são as linhas que estão no topo da sua tabela. Eu posso remover linhas inferiores, são as que estão no final. Eu posso remover linhas alternadas, tá? Então, nesse caso aqui, se você tem um ciclo bem específico, você consegue identificar quais são as linhas que ele vai estar removendo ou quais linhas que ele vai estar permanecendo. Depois você tem aqui as possibilidades de remover as linhas que estão em duplicância. Então, tudo que está redundante ele consegue remover para você. Então, existe a possibilidade de remover duplicatas, remover as linhas que estão em branco e remover erros, caso existam erros de importação. Ok? Bom, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar remover linhas principais. Tá? Vou clicar aqui. Não precisa estar com a linha selecionada, tá? Porque quando você clica em remover linhas principais, deixa eu clicar. Pronto. Aparece para a gente aqui a quantidade de linhas que você quer remover. Então eu quero remover, por exemplo, aqui as 5 primeiras linhas. Basta eu colocar o valor 5 aqui, clicar no OK e está tudo funcionando. Mas nesse exemplo, eu vou colocar um valor errado, eu vou errar de propósito. Vou colocar aqui o valor 10, tá? Vou clicar de novo. E o que ele fez? Ele removeu as 10 primeiras linhas da nossa tabela, mas não era isso que eu queria, tá? O que eu queria, na verdade, era remover somente as 5 primeiras linhas. Então, quando você comete algum erro aqui de tratamento, primeira coisa, a pessoa já pensa em dar um Ctrl Z, né? O comando de desfazer, que é muito comum em todos os aplicativos do Windows. Porém, aqui no Power Query, no editor de consultas, isso não funciona. Você pode apertar o Ctrl Z, mas ele não vai voltar para a etapa anterior, ele não vai voltar o comando que você está fazendo. Porém, se a gente olhar aqui do lado, a gente tem as etapas aplicadas. E agora aparece aqui uma última etapa chamada linhas principais removidas. Tá? A maior parte das etapas que ele aplica aqui tem do lado dela essa engrenagem, que é a configuração. Então, se eu clicar aqui na engrenagem, deixa eu clicar aqui agora, pronto, ele volta para aquela caixa de diálogo, para aquela janela perguntando a quantidade de linhas, e aqui eu tenho a possibilidade de corrigir essa etapa que eu acabei de aplicar. Vou clicar novamente no OK. Pronto. Agora sim, ele removeu tudo que estava antes do cabeçalho original da nossa planilha, da nossa tabela, quando ela estava lá no Excel. Beleza? Então, toda vez que você errar uma etapa, não tem Ctrl Z, mas você não precisa ficar muito preocupado com isso, porque você tem aqui as linhas principais, desculpa, você tem aqui a etapa, não a linha principal, esse é o nome da etapa que foi aplicado, você tem aqui a etapa para poder estar reconfigurando ela. Em último caso, se você não conseguir reconfigurar, você tem a opção de eliminar. Só um cuidado muito grande, tá? Quando você consegue fazer isso em qualquer etapa. Quando você está na última etapa aplicada, ele não te pergunta se você quer excluir. Qualquer outra etapa aqui antes dela, ou seja, se não é a última etapa, ele sempre vai perguntar se você quer reconfigurar ou se você, por exemplo, está querendo eliminar aquilo ali, porque uma etapa pode influenciar na etapa seguinte. Beleza? Bom, tá aqui, conseguimos remover as linhas principais. Beleza. Bom, agora eu vou concentrar aqui em remover essas linhas que estão em branco. Tá? Bom, para isso, como eu já mostrei para vocês, existe um comando que faz isso para a gente. Está aqui na página inicial, lá dentro de remover linhas, que é o remover linhas em branco. Tá? Só para poder deixar claro, o que significa remover linhas em branco? O que ele considera uma linha em branco? É uma linha onde todas as colunas estão com valor aqui chamado de null, ou nulo, né? Que seria o valor em branco. Ok?
Então, sempre que você encontrar uma linha onde todas as colunas estão com esse valor nulo, significa que aquela ali é uma linha em branco. Então, o comando vai agir exatamente em cima disso. Agora, se, por exemplo, eu estou numa uma linha qualquer, e nessa linha, vamos supor que a data aqui não foi preenchida, ela está nula. Tá? O fato de eu ter um registro com uma coluna com valor em branco não significa que a linha é considerada em branco. Tá? Então não dá para tratar por esse comando. Tem outras alternativas, a gente vai estar aprendendo em outros vídeos, mas não é exatamente o que a gente quer fazer nesse momento. Então, para poder remover linhas em branco, tá? Não precisa selecionar a linha que você quer, até porque isso daqui é uma amostra do seu banco de dados. Tá? A gente vai vir dentro de remover linhas em branco. Ele aplicou o comando, ó, não chegou a perguntar nada para a gente. E se a gente perceber aqui, ó, remover linhas em branco, ele gerou mais uma etapa aqui na nossa etapa aplicada, né? Beleza. Bom, agora sobrou aquela última linha ali, ó, com aquele total, tá vendo? Vamos remover esse total também. Bom, para poder remover a última linha, a gente vai de novo em remover linhas, tá aqui. E nesse exemplo aqui eu vou pedir para remover linhas inferiores. Vou clicar aqui, pronto. Ele vai perguntar a quantidade de linhas agora que ele quer remover no final, né, da nossa tabela. Vou clicar aqui em 1 e ele vai remover a última linha. Clica no OK. Beleza. Ó, não existe mais aqui. Ok? Percebam que a minha barrinha verde, ó, ela já alcançou 100% aqui. Ó. Tem 20 registros, 100% válidos. Ok? Porém, a gente ainda precisa fazer um tratamento, que é o seguinte, a primeira linha que sobrou aqui, ela na verdade, ela é o cabeçalho dessa nossa tabela, né? Então essa coluna 1 aqui, ela deveria se chamar número, a coluna 2 data, a coluna 3 produto e assim por diante. Bom, então ainda existe uma modificação que a gente consegue fazer aqui, que é o seguinte, a gente consegue pegar essa primeira linha e transformar ela no nome das colunas aqui em cima. Para isso, sempre tem que ser a primeira linha. Ele não consegue fazer se esse cabeçalho estiver em outra linha que não seja a primeira. Tá? Então você tem que planejar o seu tratamento para que o cabeçalho da sua tabela esteja aqui dentro. Ok? Bom, agora eu vou lá dentro de transformar. Estou usando outra guia aqui. E aqui tem usar a primeira linha como cabeçalho da tabela. Se você expandir aqui, ó, você vai perceber que ela tem um inverso também, que é usar o cabeçalho como primeira linha. É muito raro, tá? Mas normalmente isso daqui acontece quando, por exemplo, você não tem um cabeçalho, ele pega o primeiro registro dessa tabela sem cabeçalho e reconhece isso como sendo cabeçalho. Só que aquilo ali é um registro, é um dado da minha tabela. Então eu preciso voltar ele para a área de dados para eu poder manualmente nomear essas colunas. Ok? Então nesse exemplo aqui, eu vou selecionar usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, olha lá. Aí eu não precisei ter o trabalho de nomear uma a uma. Então consegui aproveitar aquilo ali, ok? Bom, a última coisa que eu aconselho a vocês a fazerem é fazer um overview aqui, coluna por coluna, para identificar o tipo de dados e ver se tem alguma coisa diferente do que você precisa, tá? Então, por exemplo, primeiro aqui que é o número do pedido, tá? Ele está como número inteiro, tá? Ele não encontrou um tipo de decimal, embora nesse caso aqui ter ele como número, ter como texto seria a mesma coisa, tá? Uma vez que existem alguns valores numéricos que, quando eles não sofrem cálculo numérico, a gente pode armazená-los como texto. Quando você desenvolve software, por exemplo, isso é quase que uma premissa, você tem que fazer dessa maneira, tá? Aqui na análise de dados você não precisa ser tão criterioso, mas teoricamente toda vez que você encontrar um número como CEP, CPF, número de pedido, você pode colocar isso daqui como valor de texto. Aliás, desculpa, número de pedido seria interessante colocar como valor numérico caso você precise indexar essa coluna. Ok? Indexamento de coluna também é um tipo de cálculo que a gente pode estar fazendo. Tirando esse quesito, todos os outros, como eu citei, por exemplo, o CEP e o CPF, que são valores numéricos, a gente encara isso como valor do tipo texto, tá? Porque são valores que a gente não faz cálculo. No fim das contas, tá? A gente ganha um pouco de desempenho no relatório porque a gente está armazenando num tipo de dados que consome menos dado para a gente, ok? Bom, depois a gente vai ter aqui a data, beleza, ela está como data mesmo. Tá aqui do lado, né, eu já mostrei para vocês, aparece todos os tipos que a gente pode estar utilizando. Com o tempo você acaba se acostumando com esses símbolos aqui que aparecem. Bom, a data, ela já está como data. O produto, ABC, né, é o tipo texto, olha lá. O valor unitário, aqui ele já reconheceu para mim como 1.2, isso aqui significa que ele é um valor com decimal.
Tá? Então, muito cuidado aqui. Se eu pegar uma decimal e transformar para valor unitário, você perde as decimais do número. Isso provavelmente vai gerar valores errados no seu relatório. Ok? Vão ser valores bem pequenos, vai ser muito difícil de você perceber isso no começo, mas depois fica mais claro que tem alguma coisa errada ali no seu BI. Se você comparar isso com os relatórios operacionais, né, que vem lá do software, por exemplo, você vai perceber que tem uma pequena diferença. E muito provavelmente é porque você importou um valor numérico como inteiro e não como decimal. Ok? Então, muito cuidado aqui na questão numérica para isso. Bom, a quantidade aqui, como isso daqui são valores de quantidade unitário, eu posso deixar como valor inteiro mesmo, tá? E já o valor final, ele está como valor decimal. Então tá tudo certinho, beleza. Eu vou nomear isso daqui, ó, para vendas, tá? A gente vai perceber que quando a gente trabalha com modelo de dados de negócio, a gente normalmente utiliza uma nomenclatura para poder definir se uma tabela é um fato ou uma dimensão, tá? Não vou entrar nesse critério, isso vai ficar para outro tipo de vídeo, senão isso aqui fica muito grande, fica muito longo, eu acabo fugindo um pouco do propósito nosso aqui, que é fazer só o tratamento, ok? Bom, então coloquei o nome dela aqui de vendas, pronto. Vou lá na página inicial e agora eu vou fechar o Power Query e voltar para o Power BI, tá? Vou pedir para poder fechar e aplicar, tem outras possibilidades aqui, tá? Mas nesse caso a gente vai fechar o Power Query, o editor de consultas, e vai voltar para o Power BI para poder montar um relatório rapidinho ali, montar um gráfico, né? Só para poder ver se isso daqui funciona. Então vou fechar e aplicar. Beleza? Ele vai ficar um tempinho aqui processando, né, o tratamento que a gente acabou de fazer. E agora, olha só, aqui mesmo na área de relatório, aqui na área de campos, ó, você consegue ver que agora as colunas estão todas com nome, tudo bonitinho, está com aquele valor genérico. Inclusive, alguns tipos colocam símbolos diferentes para a gente. Quando é data, por exemplo, aparece um símbolo de calendário, e quando o valor é um valor numérico, aparece para a gente aqui o símbolo de soma, dizendo que a gente pode trabalhar com cálculo em cima dele. O produto, por exemplo, é um valor texto, então ele não fica dessa maneira. Ok? Bom, lá na área de dados também você consegue visualizar, ó, já tudo bonitinho, beleza? Vamos voltar para cá. Então vamos supor que eu queira fazer um gráfico simples aqui. Vou pegar aquele gráfico de colunas mesmo. Cadê? Tá aqui, ó. Que a gente tentou fazer agora há pouco, ele não gerou nada de resultado, tá? E eu quero, por exemplo, jogar aqui minhas vendas mês a mês, né? Então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui dentro de data, ele expande agora aqui e cria para a gente uma hierarquia, tá vendo? Com ano, trimestre, mês e dia. Então vou jogar aqui, por exemplo, mês. Pronto. Ele já gerou para a gente aqui um eixo, mas ele não renderizou nenhuma coluna, porque está faltando valor. Deixa eu tirar aqui a hierarquia, pronto. Eu vou pegar aqui o nosso valor final e jogar para cá. Ó, agora ele conseguiu identificar os 2 meses que a gente estava trabalhando ali em 2019 e a gente já consegue montar aqui um gráfico. Vou fazer mais um, tá? Vou fazer um gráfico de proporção, vou pegar aqui, por exemplo, o gráfico de pizza, bastante conhecido lá do Excel, né? Vou jogar para cá primeiro o valor final. Pronto, ele gerou aqui uma pizza sem fatia, né? E eu vou fatiar ela pelo produto. Vou pegar aqui o produto, jogar para cá. Pronto, e ele já gerou para mim aqui as fatias de cada produto. Ou seja, agora eu consigo criar gráficos aqui dentro, porque eu já fiz o tratamento básico de importação dos meus dados. Então isso é meio que uma coisa vinculada à outra. Quando você obter os dados, já vem direto aqui para o editar consultas, para poder abrir o Power Query Editor e fazer a transformação de dados. Porque muitas vezes, principalmente quando você conecta arquivos de planilha, tá? Que é a grande parte dos arquivos de BI que a gente trabalha, você vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Ok? Eu vou gravar outros vídeos com outras técnicas de tratamento que a gente pode estar utilizando. Esse daqui foi só para poder remover mesmo essas linhas desnecessárias, né? Linhas em branco, cabeçalho e rodapé da nossa tabela. Ok? Uma coisa interessante, tá? Eu simplesmente criei gráficos bem simplórios aqui, pegando o valor final e arrastando para cá. Mas a gente vai perceber também em outros vídeos, ou quem já fez os treinamentos de Power BI comigo, que essa não é a melhor opção. O interessante é a gente trabalhar com medidas calculadas, que tem uma eficiência computacional, tem um desempenho melhor. Tá? Porque as medidas trabalham com cálculo de filtro de contexto, enquanto que as colunas elas trabalham com cálculo linha a linha. Ok? Mas isso vão ficar para outros vídeos, tá legal? Bom, espero que tenha ajudado vocês, que seja um conteúdo complementar para quem já está fazendo o treinamento de Power BI com a gente, ou para quem está aprendendo por conta própria, ou já fez o treinamento em outro lugar, que seja meio que um guia aqui para que você consiga entender melhor ou relembrar um pouquinho essas técnicas, tá legal? Bom, um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.